queria nesse momento te convidar para assistir um resumo que o canal de Educação fez sobre uma discussão ocorrida na Assembleia Legislativa no último dia 16 de maio e que tratou sobre a necessidade de se criar um ambiente acolhedor nas escolas públicas envolvendo políticas mais abrangentes. Olha, pessoal, nós vamos assistir agora depoimentos impressionantes e uma aula, vamos dizer assim, sobre a questão da inclusão que deve acontecer em todos os espaços públicos, pessoal, na coletividade. O canal de Educação assistiu essa audiência e preparou aqui um resumão com as principais falas, com as principais apresentações. É um assunto que nos cabe discutir e que foi debatido pela presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dessa comissão, deputada Macaé Evaristo, não presidente da Assembleia, né, pessoal? A presidente da comissão que tratou sobre essas barreiras no acesso, sobre integração, que ainda é um desafio na educação inclusiva. Acompanhe comigo na tela para você. A gente falar de educação especial na perspectiva inclusiva é um tema muito recente no nosso país, né? Começou a ser discutida na década de 60, e a educação no nosso país, como ela teve, né, o seu direito reconhecido, implementado tardiamente, pensar nas pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, vou falar aqui do transtorno do espectro autista, né? Pensar na inclusão é muito novo o reconhecimento na perspectiva do direito e do direito à educação. Então, eu acho que é um tema que ele mobiliza, que a gente precisa debater, que a gente precisa, inclusive, ver as diferentes realidades, e essa audiência aqui é uma oportunidade, né? Eu acho que é hora da gente avançar, e o diálogo, eu acho que é o melhor caminho para que a gente possa trabalhar no sentido de produzir, construir políticas e investimentos que garantam efetivamente a inclusão, uma escola acessível, né? Porque, na verdade, a gente está construindo um projeto de sociedade com acessibilidade, com garantia de plena vida e dignidade para todo mundo. Primeiro, não necessariamente isso significa acessibilidade. E, segundo, não é isso que significa um sistema de educação verdadeiramente inclusivo. Quando a gente vai criando esses mecanismos, muitas vezes a gente vai criando maneiras de que aquela criança atrapalhe menos. Então, tem um monitor com ela, tem um profissional de apoio com ela, tem um centro especializado nela. E aí a escola não precisa mudar a sua prática, ela não precisa se recriar, ela não precisa se repensar, ela não precisa pensar em quantos alunos estão dentro da sala de aula, ela pode continuar com 40, 50 lá dentro. Né? Ela pode continuar remunerando mal os professores, porque eu vou criando aqui os puxadinhos e não faço a transformação que tem que ser feita, que é no sistema de ensino. É isso que é acessibilidade. Não é você simplesmente dar acesso ao que está posto, é você transformar o que está posto a partir da perspectiva dessas pessoas que foram historicamente marginalizadas, historicamente expulsas da escola. E, nesse sentido, eu fico ainda mais feliz de fazer esse debate em articulação com o Macaé, com o Zara, enfim, porque acredito que as lutas antirracistas e anticapacitistas têm mesmo que encontrar o chão da escola. Quando a gente está falando de deficiência no Brasil, a gente está falando de pessoas pobres, porque a deficiência também é produzida pela negligência, pela pobreza. Né? A gente tem toda uma geração de pessoas com microcefalia no Brasil, em razão da crise sanitária da Zika vírus, no Nordeste. São pessoas que eram das periferias, né? E que estão hoje também lidando com essa dificuldade de acesso às instituições de saúde, de escola e etc. É uma deficiência produzida pela negligência do Estado. Não tinham condições dignas de moradia, adquiriram a deficiência em razão disso. E isso é no Brasil. O motorista de aplicativo que trabalha 14, 16 horas por dia e que se acidenta e vai adquirir uma deficiência porque ele está vivendo em condições insalubres de trabalho, ele está adquirindo uma deficiência não por uma coisa fortuita, né? É por péssimas condições de trabalho. Então, no Brasil, a gente tem uma população vultuosa de pessoas com deficiência porque tem muita desigualdade. E a gente sabe que pobreza no Brasil tem cor.
né? Então, não há como a gente desvincular essas discussões. A discussão anticapacitista é também a discussão antirracista, e é uma discussão que tem que ser feita cuidadosa, porque a gente não vai enaltecer, obviamente, as condições de precariedade e negligência que produzem a experiência da deficiência, mas também não vai discriminar, segregar, excluir as pessoas que vivem a experiência da deficiência, que têm essa característica, né, por serem quem são. A gente vai cuidar para que elas tenham acesso à saúde, à moradia, à escola, a uma vida digna. Então, a gente não precisa de um laudo, de um diagnóstico médico, para saber quais são as barreiras que se colocam no acesso ao currículo para um estudante com deficiência. Não precisa do médico dar o CID para isso. O diagnóstico que tem que ser feito é pedagógico. É pedagógico. O que esse estudante sabe? Do que ele gosta? O que o motiva? Quais são as suas dificuldades em relação a essa ou aquela disciplina? É esse que é o diagnóstico que tem que ser feito. E aí, o professor regente ou o professor de atendimento educacional especializado, que vi pouco ser citado aqui, ele é que vai acionar a equipe multidisciplinar quando e se fizer necessário, para uma postura, um determinado material, que ele queira ali um aconselhamento, mas isso não é a primeira condição. E exigir, inclusive, laudo para acesso, para matrícula, é crime, né? É discriminação. Está previsto na nota técnica número 4 do MEC também. Então, acho que, para a gente não deixar de pensar na intersetorialidade como, não como essa resposta que a gente vai produzir dentro da escola, levando o profissional da saúde, o psiquiatra, o neuro, o não sei o quê, né? Como se fossem esses tipos que precisam de muito médico, muita gente da saúde para dizer, né? Perdão. É pensar na intersetorialidade, muito obrigada, como saída para essas famílias de baixa renda, que estão com seus filhos institucionalizados nas APAES, por exemplo, por falta de alternativa. Não por opção, é por falta de alternativa, porque lá essa criança tem algum acesso à saúde, à assistência social, e aí ela fica lá. Porque, inclusive, em algumas, há uma barganha de que, se você não matricular o seu filho, ele não vai poder acessar os serviços de saúde e assistência social. Então, vincula um serviço no outro. Então, ou a gente fortalece o SUS, o SUAS e a escola pública, ou nós vamos continuar com instituições totalizadoras e pensando as pessoas com deficiência reclusas, institucionalizadas nesses lugares, sobretudo as mais vulneráveis. Por isso é que a intersetorialidade é importante nesse debate, né? Para que a gente possa apresentar alternativas para essas famílias que estão com vidas precarizadas e que encontram nessas instituições, muitas vezes, o único amparo por uma falta que está no Estado. Falando agora, enquanto secretaria, precisamos melhorar, temos avançado, mas precisamos muito avançar em outras questões, e uma dessas questões são as barreiras atitudinais que temos identificado, e elas fazem muita diferença no ambiente escolar, em detrimento de todas as outras coisas que a gente bem sabe, a Mariana pontuou muito bem, questão de remuneração de profissional, questão da valorização, da formação dos nossos professores, isso é extremamente importante, e acredito, sim, que a gente precisa dialogar sobre. Estamos aqui justamente fazendo esse momento de diálogo, esse momento de tentar, né, identificar os melhores caminhos, escutar aqui para que nós também possamos melhorar as nossas práticas pedagógicas no ambiente enquanto secretaria, enquanto escola, para que a gente chegue num ponto onde todos possam ter uma equidade nos seus ambientes, aonde estiverem, com acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica, acessibilidade atitudinal também, porque isso eu acredito que é onde a gente identifica primeiro, assim, igual você falou, no caminho. Ninguém nunca acha que a sua filha está indo para a escola, e sim para o hospital. Então, eu acredito também que seja esse lugar, é uma barreira que, às vezes, as pessoas nem percebem que estão ali colocando, mas estão colocando de uma forma e de outra. Para os nossos trabalhos, nós temos como base a Resolução 4256, de 2020, que institui as diretrizes da educação especial na rede estadual de ensino.
A educação especial é uma modalidade de educação escolar que tem como público os estudantes com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, os estudantes do transtorno do espectro autista e os estudantes altas habilidades e superdotação. Nós trabalhamos com o atendimento educacional especializado, que é ofertado de forma a complementar e suplementar a escolarização, e tem como proposição eliminar, em colaboração ao professor regente, as barreiras no processo de aprendizagem desses estudantes. Em Minas Gerais, hoje, nós temos 1.668 salas de recursos, que são ofertadas no contraturno da escolarização. Nós temos o professor de apoio, que é o professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistivas, com a função de apoiar o processo pedagógico do estudante com disfunção neuromotora, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista. Nós contamos também com intérprete Libras, com guia intérprete. E temos os nossos centros. O CAS, que é conhecido já dessa casa, Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, com o objetivo de apoiar e orientar as escolas que atendem os estudantes com surdez. E nós temos, atualmente, 8 unidades: Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina, Uberaba, Varginha, Juiz de Fora, Januária e Governador Valadares. Também temos os Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual, conhecido pelo CAP, que também tem o objetivo de orientar e apoiar as escolas no atendimento aos estudantes com deficiência visual e surdo-cegueira. Esses centros eles tratam da capacitação de profissionais e da produção de materiais acessíveis. O CAP, hoje, nós temos 6 unidades: Belo Horizonte, Patos de Minas, Uberaba, Montes Claros, Varginha em Três Corações e Teófilo Otoni. CAS e CAP atendem por área de abrangência. E implementamos, em 2021, 46 unidades dos Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva, o CREI. Nós tínhamos apenas o CREI Diamantina e hoje contamos com um CREI por Superintendência Regional de Ensino, que são constituídos de núcleos também de formação e apoio pedagógico às escolas de educação básica e o núcleo de tecnologias e acessibilidade, para adaptação de materiais para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos. Os CREIs eles têm uma estrutura de equipe, contando com o especialista, o professor, um analista psicólogo e um analista terapeuta ocupacional. Todos os centros, CAS, CAP e CREI, são estruturas de formação e apoio às escolas. Para a estrutura pedagógica, então, contamos com esses recursos, consideramos a organização de todas as atividades de forma compartilhada com os demais estudantes e o ambiente escolar como um ambiente de desenvolvimento de autonomia. Para além disso, contamos com a coordenação de educação especial inclusiva, aqui representada pela Suelen, a nossa coordenadora, que, junto com a sua equipe, acompanha as superintendências regionais de ensino e as escolas especiais e demais escolas inclusivas. Avançamos em muitos pontos, sabemos que ainda há o que se discutir, o que se ajustar, e, por isso, temos discutido internamente, com os convites externos, para levantarmos proposições que possam fortalecer a política educacional inclusiva.